Continue conosco, ó Pai, nos abençoando, ministrando aos nossos corações por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra seja, ó Pai, neste momento, alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que saiamos daqui, ó Deus, abençoados por Ti mesmos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, convido a igreja a abrirmos a Bíblia no Salmo 124. Vamos fazer uma leitura responsiva. Salmo 124. Eu leio os versos ímpares, a igreja os pares. O último versículo nós vamos lê-lo juntos. Nos diz a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E nos teriam encolhido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Amados, esse é um salmo de degraus. O salmo dos peregrinos, também chamado salmo de ascensão. Ou aquele salmo que os judeus cantavam e entoavam enquanto caminhavam na sua peregrinação até Jerusalém, até ao templo. É o salmo daqueles que estão voltando para a casa do Pai. É o salmo daqueles que estão aqui nesse mundo de passagem. É o salmo daqueles que sabem que a nossa permanência aqui não é para sempre. E nós estamos aqui realmente como peregrinos e como forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, nós somos constantemente ameaçados. Corremos perigos inclusive de morte. A nossa vida muitas vezes está a perigo e muitas vezes, diante dessas situações, nós precisamos pedir ajuda ao nosso Deus. E esse salmo é um salmo que Davi faz a Deus, pedindo ajuda, clamando a Deus por socorro e reconhecendo que em todo tempo Deus o ajudou e Deus o abençoou, e que se não fosse Deus ao seu lado, provavelmente, com certeza, Davi não estaria e não teria condições de ter escrito o salmo que ele escreveu. Davi enfrentou muitos perigos. Talvez nós tenhamos aqui como pano de fundo os filisteus, um exército inimigo de Israel, que sempre quis acabar com Israel e, em particular, sempre quis acabar com Davi. E os filisteus, se pudessem, queriam engolir Davi vivo. Vejam que Davi, ele não confiava em si. Ele sabia que se não fosse o Senhor, ele não continuaria vivo. Ele não teria condições de comandar o seu exército e muito menos de liderar Israel. E Davi agora fala à nação de Israel. Davi agora fala ao povo de Deus. E eu creio que a palavra fala a nós. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. Se não fosse Deus ao nosso lado. Duas vezes aí no verso 1 e no verso 2, fala que Deus esteve ao nosso lado. E o último versículo, verso 8, fala que Deus é o nosso socorro. Mas também o verso 2 fala daqueles que não estão ao nosso lado, mas daqueles que estão contra nós. Os homens que se levantaram contra nós. O missionário Evildene acabou de contar-nos o testemunho daquilo que o nosso querido pastor José Dilson enfrentou ali no Senegal. Quando homens se levantaram contra ele. Quando homens se levantaram contra a missão de Deus. E esse salmo, rapidamente,
ele nos ajuda a vislumbrarmos o cuidado de Deus para conosco. E ele usa 3 ilustrações interessantes. Alguns usam 4, outros 2, outros 3. Eu queria abordar esse texto a partir de 3 ilustrações que Davi usa para falar daqueles que muitas vezes nos amedrontam, nos colocam em situação de perigo e inclusive de risco de vida. O verso 2 e o verso 3 nos apresentam homens como feras que, se pudessem, nos teriam engolidos vivos. E aqui, provavelmente, o texto no original nos apresenta um monstro muito grande. O Dr. Eugene Peterson fala até de um dragão que solta fogo pela boca. Outros mais moderados nos apresentam aqui, provavelmente, um grande monstro marinho que engolem pessoas vivas. Tem gente doida para nos ver devorados. Tem gente doida que, se pudessem, eles nos engoliriam vivos. Davi tinha isso, por exemplo, em relação a Saul. Se Saul pudesse, Saul devoraria Davi. Saul queria acabar com a vida de Davi. Golias, da mesma forma, queria acabar com a vida de Davi. E Davi, dentro da sua própria família, enfrentou uma perseguição extremamente atroz por parte do seu próprio filho, Absalão, que, se pudesse, teria engolido vivo. Homens que se levantam contra nós, a fim de nos destruir, a fim de querer acabar com a nossa vida e com a nossa existência. Me lembro de um filósofo inglês, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que viveu no século XVII, ele gostava de dizer que o homem é o lobo do homem. Davi está dizendo, tem homens que, se pudessem, gostariam de nos ver mortos, nos engoliriam vivos. Mas se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não sobreviveríamos a estes homens. Amados, enquanto os nossos inimigos nos querem devorar vivos, Deus nos quer salvar vivos. Se não fosse o Senhor ao nosso lado. E eu digo uma coisa, ninguém pode fazer nada conosco se Deus não permitir. E Davi sabia disso. Ninguém podia levantar uma mão contra Davi se Deus não permitisse. 1 João capítulo 5 fala que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Deus não deixa ninguém tocar na nossa vida sem a sua permissão. Nós somos propriedade única e exclusiva de Deus. Estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Somos filhos de Deus. Tocou em nós, tocou em Deus. É como alguém que mexe com seu filho na escola. É alguém que mexeu com o pai. Mexeu com a minha filha, mexeu comigo. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com o Filho de Deus. Mexeu com o próprio Deus. Davi sabia que, se não fosse o Senhor ao lado dele, ele já teria sucumbido há muito tempo. Amados, a nossa vida está debaixo do poder e da proteção de Deus. Davi nos mostra um monstro muito gigante, um inimigo muito grande e ele muito pequenininho. Como nós somos pequenos. E a nossa insignificância é a nossa proteção. A nossa fraqueza é a nossa barreira, é a nossa guarda. A nossa fraqueza é aquilo que não nos vulnerabiliza. A nossa força nos torna vulneráveis, porque a nossa força nos expõe, mas a nossa fraqueza nos torna guardados e protegidos, porque quanto menor nós nos sentirmos, mais dependente de Deus nós seremos. Mas quanto mais forte nós formos, mais vulneráveis nós vamos nos tornar, porque vamos achar que podemos e que temos condições. Davi nos diz que os monstros que existem lá fora querendo nos tragar são grandes demais e nós pequenos demais. E se não fosse o Senhor ao nosso lado, há muito já teríamos sucumbido. Por isso que as mulheres duram mais do que os homens, porque são mais frágeis. A nossa fraqueza nos protege, a nossa força nos vulnerabiliza. E Davi sabia disso, que a sua força não estava nele, mas estava em Deus. O verso de número 4 nos apresenta uma outra situação muito interessante. O verso de número 4 nos fala de torrentes de águas que nos teriam afogado. E aqui no versículo 4 é a ideia de um dilúvio.
A ideia de um dilúvio que afoga tudo, que coloca tudo debaixo da água. E Davi disse que se não fosse o Senhor ao nosso lado, as corredeiras da vida teriam nos afogado. Interessante que aqui é a ideia de alguém que está com a água pelo pescoço, de alguém que está quase que submerso por tanta água, por tanta corrente de água. E aqui a ideia de torrentes inesperadas. Irmãos, quando a gente sabe que o inimigo vem, e nós temos condições de prever a sua vinda, nós nos preparamos, nós nos armamos, nós colocamos o exército em ordem, nós construímos barricadas, nós construímos fortalezas, nós ficamos alertas. Mas quando o inesperado nos assalta, ele nos encontra completamente vulneráveis. E é isso que Davi está colocando aqui, torrentes de águas inesperadas. Naquela região ali, onde Davi vivia, ali na Palestina, quando de repente caía uma chuva e aquela chuva corria por aquelas montanhas abaixo, formavam verdadeiras correntezas de água que iam levando a roldão tudo aquilo que encontravam pela frente. Ribeiros que eram ribeiros quase que secos se transformavam em correntes impetuosas que levavam tudo que encontravam pela frente. E Davi está dizendo, quando essas correntezas aparecem, quando o degelo da montanha acontece e formam essa correnteza, quem é que pode se salvar? E Davi diz, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Quando o inesperado nos sobrevém, quando há uma doença que a gente não programou, e essa doença nos abate, essa doença chega até a nossa família, quando um descontrole financeiro acontece no nosso lar, quando uma crise conjugal surge, quando nós vemos um filho numa situação complicada, fora da igreja, em relacionamentos que não agradam a Deus, quando de repente nos vemos com problemas no trabalho, quando de repente nos vemos em situações que nós não programamos, que nós não previmos, que nós não agendamos, e sentimos como que se o nosso pé tivesse perdido o chão, nessa hora a única coisa é, se não fosse o Senhor ao nosso lado, essas águas teriam nos afogado. Situações não planejadas, que fazem muitas vezes com que percamos a esperança e até mesmo o chão. Mas Davi diz que não existem dilúvios, não existem situações inesperadas, não existe para Deus um imprevisível capaz de nos demover do centro da sua vontade e debaixo dos seus cuidados, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Com certeza, nosso pastor José Dilson não esperava que um homem pudesse denunciá-lo ou denunciar o seu trabalho. Foi algo inesperado, mas o Senhor estava ao lado daquele pastor querido e amado, naquela hora que ele não esperava. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o dia mau quando vai vir sobre nós, mas Deus está ao nosso lado. E Davi disse que se não fosse o Senhor ao seu lado, aquelas águas o teriam afogado. Mas o verso 7 nos fala ainda de uma outra situação, problema, o laço do passarinheiro. Veja o verso 7, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O pássaro é sempre atraído por um chamariz, um alpiste gostoso, às vezes misturado com mel, e ele vai, bica, a arapuca cai e ele fica preso. Imagina o laço pegando o pé do passarinho, e ele tentando voar, e ele não consegue. Essa é a figura que nós temos aqui. E muitas vezes, quantas vezes nós somos enlaçados? E muitas vezes por causa da nossa ingenuidade. Muitas vezes porque não buscamos a vontade de Deus. Quantos negócios muitas vezes feitos apressadamente. Muitas vezes isso acontece conosco. E aqui nos diz que o pássaro ele não conseguia se desvencilhar, ele estava preso. Por ele mesmo, ele não tinha condições de sair daquela armadilha. Não havia escapatória, não havia saída. Há muita gente presa em laços nessa vida. E às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, como é que eu vou sair dessa? Senhor,
como é que eu faço agora com essa situação extremamente difícil e complicada? Eu caí na armadilha, caí na arapuca. Pessoas que estão presas pelo pecado, por laços afetivos, laços de relacionamento que não agradam a Deus, laços de compromissos mundanos, de sociedades mal feitas, tantos tipos de laços que muitas vezes nós nos encontramos presos por ele e não sabemos como podemos nos desvencilhar desses laços. Laços que nos impedem de verdadeiramente sermos livres com aquela liberdade para a qual o Senhor Jesus um dia nos libertou. E esse salmo nos diz que pessoas boas podem até mesmo ser entregues nas mãos de homens maus, mas não totalmente e nem para sempre. E Davi sabia muito bem disso. Homens maus são como passarinheiros, armam as suas arapucas para tentar nos pegar nelas. Por isso precisamos estar sempre orando e vigiando, porque nos diz a Bíblia que o inimigo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando simplesmente uma oportunidade para nos pegar. Mas Davi diz que Deus desmancha o nó, Deus quebra a arapuca, Deus quebra o laço, Deus nos salva e Deus nos liberta. E Davi diz que se não fosse o Senhor ao seu lado, ele não estaria livre. Amados, homens, feras que nos perseguem, pode ser o seu chefe, lá da sua repartição pública, essa fera que quer te engolir vivo. Não sei qual é o seu inimigo, mas muitas vezes temos inimigos, o homem, o nosso próximo, que muitas vezes quer nos engolir vivos. Torrentes, o que acontece inesperadamente, armadilhas do inimigo. Mas o Salmo diz que a força final não estão nas feras deste mundo, não estão nas circunstâncias inóspitas deste mundo. A força final está num Deus que nos protege, que nos guarda, que nos tem nas suas mãos, que nos coloca debaixo das suas asas, que nos protege sobre a sombra da sua mão. E esse salmo diz que Deus não nos abandona. Deus não abandona os indefesos. Deus não abandona aqueles que se entregam aos seus cuidados. Deus não abandona aqueles que sabem que são pequenos e precisam da proteção de Deus. Verso 6, não nos deu por presa. Verso 7, salvou a nossa alma. Versículo 7, quebrou a armadilha. E ainda no versículo 7, nos livrou. Amados, bendito seja o Senhor, conforme diz o salmista. Louvado seja o Senhor. E eu digo à igreja, se não fosse o Senhor ao meu lado, eu não estaria aqui hoje à noite. Tantos livramentos que Deus já me deu. E eu digo a mesma coisa para os irmãos. Olha, ao final do dia, a gente não faz ideia de quantos livramentos Deus nos deu. Só de eu ter saído da minha casa hoje, de carro, e chegado aqui são e salvo, isso é um verdadeiro milagre de Deus. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. De você sair de manhã da sua casa e poder voltar à noite, encontrar sua esposa e seus filhos bem, só Deus sabe quantos livramentos naquele dia Deus não te deu. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Deus é quem nos protege, Deus é quem guia os nossos passos, Deus é aquele que nos tem nas suas mãos. E o salmista, em particular aqui, Davi, sabia disso. O milagre não está só no extraordinário. E eu sei que se não fosse o Senhor ao meu lado, eu não estaria aqui hoje à noite. Blaise Pascal conta uma história muito interessante. Blaise Pascal diz-nos que certa vez ele contou um testemunho para o seu pai, achando que o seu pai ia achar aquele testemunho a coisa mais maravilhosa do mundo. E ele chegou para o pai e falou assim, papai, Deus hoje fez um milagre na minha vida extraordinário. É mesmo, meu filho, o que foi que te aconteceu? Papai, saí de casa hoje apressado, com pressa, peguei meu cavalo, e esse cavalo estava meio bravo, e eu trotei, e quando eu estava voltando com muita pressa, o cavalo correndo muito, de repente o cavalo deu um pinote. Eu caí do cavalo, o cavalo passou por cima de mim. Papai, não aconteceu absolutamente nada comigo. Cheguei são e salvo aqui em casa. Aí o pai falou para ele, que coisa boa, meu filho.
Aí virou para o filho e falou assim, pois meu filho, comigo aconteceu um milagre muito maior. Aí ele falou, é mesmo, pai? O que foi que aconteceu com você? Saí de casa, subi no meu cavalo, o cavalo trotou, fui para o meu trabalho, voltei, o cavalo não deu um pinote, não caí do cavalo e cheguei em casa são e salvo. Meu milagre foi maior do que o teu, meu filho. Nós não fazemos ideia de quantos livramentos Deus não nos dá num dia. De você poder chegar hoje à noite em casa, colocar a sua cabeça no travesseiro e falar, Senhor, obrigado por esse dia. Porque eu sei que se não fosse o Senhor ao meu lado, eu não poderia estar aqui hoje deitado nessa cama, com a minha cabeça no travesseiro, agradecendo ao Senhor pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu. Obrigado por poder chegar em casa, ver a minha esposa bem, ver os meus filhos bem. Obrigado pela minha saúde. Se não fosse o Senhor ao meu lado, irmãos, a nossa força está em Deus. Davi nunca colocou a sua força no seu exército. Davi nunca colocou a sua força no seu próprio poder individual. Davi sempre depositou a sua força em Deus. Davi disse, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. O verso 8 termina esse salmo de uma forma maravilhosa. Davi diz, o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Podemos repetir juntos? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Quem nos protege é Deus. Não são as cercas de arame farpados. Não é um governo democrata. Não é um país socialista. Quem nos protege é Deus. Quem guarda a nossa vida é Deus. Nós não podemos depositar a nossa confiança num presidente da República, num governador, numa Marina da Silva que seja. A nossa confiança precisa estar em Deus. Em Deus eu ponho a minha confiança. Não confiar em carros, não confiar em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor Jesus. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é quem me protege, Ele é quem me guarda. Não são os meus alarmes, não são as minhas cercas elétricas, não é o meu guarda pessoal, mas eu tenho um guarda pessoal, vocês não estão vendo, mas ele está aqui do meu lado. É um anjo do Senhor que Ele tem colocado ao meu lado, e Ele tem colocado ao seu lado. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, termino contando uma história que creio muitos de vocês já ouviram. Abraham Lincoln foi um grande estadista nos Estados Unidos. Certa feita, em uma das suas batalhas, ele estava como que meio acuado. O exército inimigo estava muito bem armado contra eles. E Abraham Lincoln estava numa situação muito difícil. Soldados chegaram perto assim de Abraham Lincoln e falaram assim para Abraham Lincoln, eu espero que Deus esteja ao nosso lado. Aí Abraham Lincoln virou para aquele soldado e falou assim, a minha maior preocupação não é que Deus esteja ao nosso lado, é que nós estejamos ao lado de Deus. Nesse texto, o se é hipotético, a situação é irreal, porque não é se Deus não estivesse ao nosso lado, Deus sempre está ao nosso lado. Nós é que muitas vezes não estamos ao lado de Deus. Sabe o que um filho faz quando ele se vê em perigo? Ele diz assim, vou chamar o papai. A nossa proteção está no Pai, o nosso socorro está em Deus. Ele nos tem nas suas mãos. Isaías fala que a sombra do Todo-Poderoso está sobre nós, nos protegendo e nos guardando. É esse Deus que nós confiamos. Ainda que a nossa economia esteja um caos, ainda que a nossa política esteja um caos,
ainda que o nosso país esteja andando para um caos, nós ainda assim confiaremos em Deus e faremos dele o nosso socorro, a nossa ajuda, o nosso braço forte, o nosso esteio. Quando Davi fala aqui nesse verso 8 que Deus é o nosso socorro, a palavra que ele usa aqui para Deus como socorro é a palavra ezer, rocha. Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso ponto de apoio, Deus é o nosso sustento, Ele é a nossa ajuda, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Senhor. Que possamos sempre, amada igreja, depositar a nossa confiança em Deus e saber sempre que se não fosse o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não estaríamos aqui. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos guardado, nos protegido e nos mantido vivos para a honra, glória e louvor do seu nome. Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nosso Deus,